Mestre Jesus, mais um dia de Evangelho, mais uma oportunidade que recebemos de podermos refletir, pensar, entender melhor os seus exemplos, as suas palavras, pois em grupo e com o auxílio dos amigos espirituais, temos várias cabeças pensando ao mesmo tempo no mesmo assunto. Que isso nos auxilie, pois a ideia que temos às vezes é muito pequena e auxiliados pelos amigos espirituais e pelo grupo refletindo junto, nós podemos ser auxiliados com novas ideias, novos pensamentos que demoraríamos muito para atingir sozinho, conosco mesmos, sozinhos nas nossas buscas. Então, que nós saibamos aproveitar esse momento, Pai. Um momento de crescimento coletivo, onde com certeza nosso anjo da guarda está aqui nos auxiliando também. Muito obrigado e que assim seja. Então, do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 16, versículo 13. Então, um jovem aproximou-se dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe o jovem. Jesus lhe respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o próximo como a ti mesmo. O jovem lhe respondeu: Tudo isso tenho guardado. O que ainda me falta? Jesus lhe disse: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se muito triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse a seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. E vos digo ainda: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 24, Lucas capítulo 18, versículos 18 a 25 e Marcos capítulo 10, versículo 17 até o 25. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse momento que é um convite para que a gente possa refletir sobre o nível de apego que a gente tem muitas vezes a tudo aquilo que nós temporariamente estamos como fiéis depositários. Muitas vezes a gente não para refletir sobre isso, né? Para pensar que nada nos pertence, né? Tudo pertence a Deus. Até o nosso corpo, nós somos fiéis depositários, né? Porque a gente deve preservar ele, mas ele também não nos pertence, porque quando a gente desencarna, ele permanece aqui, né? Se decompõe e passa por todo o processo que todos já sabemos. E quando Jesus faz esse convite para o rapaz, para essa reflexão aprofundada de quanto ele ainda tinha essa
dificuldade de se desapegar, a gente olha para nós no nosso dia a dia, às vezes a gente não é talvez rico materialmente, né, financeiramente, às vezes falando, mas a gente ainda não consegue desapegar daquilo que nos é confiado. Né? E o desapegar que Jesus tanto ensina para nós e que faz parte do nosso entendimento, é um desapego que muitas vezes nós nos debruçamos sobre as nossas relações, nos debruçamos sobre o pouco que a gente possui e a gente não consegue fazer esse desapego. E obviamente Jesus aqui não está convidando a nós para sermos mendigos, mendicantes, em hipótese alguma, né? Porque isso iria contra as leis de Deus, porque a gente se tornaria um fardo para os outros, né? E muitas vezes até cometendo atos ilícitos, quando às vezes numa situação material extrema, né, de extrema dificuldade, obrigando e levando a gente às vezes a furtar algo, né? E aí obviamente a gente não conseguiria guardar todos os mandamentos como Jesus está colocando aqui. Então o nosso raciocínio em cima daquilo que Jesus está trazendo aqui para nós tem que ser algo que amplie a nossa visão, no sentido de que tudo que o mestre traz não pode trazer contradições, e que muitas vezes a gente que cai em contradições pela nossa interpretação equivocada dos ensinamentos, né? E obviamente que Jesus coloca esse exemplo numa época onde não se existia o conhecimento que nós temos nos dias de hoje, de tudo que Jesus falou, e através da doutrina espírita, a compreensão da profundidade do que ele falou, com, obviamente, um teor educativo que, para aquela época, tocaria todas aquelas criaturas extremamente materialistas, né? O pensamento extremamente materialista. Apesar do povo judeu já ter a crença no Deus único, o materialismo era extremamente presente. Tanto que a gente vê os exemplos que Jesus utiliza, se referencia, a maioria deles tem esse viés que, quando a gente olha, ele encaminha a gente ao materialismo, né? A olhar primeiro pela parte material. Então, nesse convite aqui de Jesus para nós, o que eu estou me apegando como criatura, né? Quando ele fala que não se pode servir a dois senhores, eu, toda vez que leio esse trecho, eu penso em como a gente facilmente se entrega para as coisas que não são divinas, mas se entrega para as coisas humanas. A satisfação das nossas paixões, dos nossos desejos, né? A gente às vezes abre mão de uma oportunidade que é concedida para nós, por exemplo, de crescimento espiritual, e a gente acaba renegando aquilo que é para o espírito em favor daquilo que é para o mundo, né? Coisa simples, né? Às vezes a gente deixa de ir
uma reunião, né, religiosa, porque a gente está chegando do trabalho, né, e não pôde tomar um banho, alguma coisa assim, e a gente fala, eu não vou por isso, né? E se tivesse tido tempo de fazer, ou então eu tô com fome, então, né, não vou fazer isso porque eu preciso me alimentar, eu preciso cuidar de mim. Não estou dizendo que, né, a gente não possa fazer essas coisas, mas a gente cede muito facilmente às coisas que são do mundo. Os sacrifícios que muitas vezes nós somos convidados a realizar, eles muitas vezes nos colocam numa posição que a gente poderia não sucumbir e privilegiar as coisas de Deus. Mas, infelizmente, a gente ainda privilegia as coisas do mundo. É como o exemplo do rapaz aqui, né? Ele ainda ignora, né? E por alguns milênios ele permaneceu, né, com essa posição até o momento que ele conseguiu se libertar e fazer isso que Jesus propôs para ele. Só para efeito de curiosidade, né, esse jovem é o espírito Miramês. Quem tiver oportunidade, existe um livro que ele conta a história e ele fala, né, é um depoimento mediúnico, e ele coloca que nessa encarnação onde ele vem como Miramês e ele consegue se libertar desse aprisionamento que ele tem de dependências ainda, que ele ouvia na intimidade, né? Ele ouvia na mente ainda esse clamor de Jesus para ele, né? Essa fala de Jesus para ele, né? Para que ele vendesse tudo o que tinha, desse aos pobres, né? E aí ele vai conseguir realizar isso, né? Como todos nós um dia vamos conseguir realizar aquilo que é necessário para a gente se transformar, para a gente se modificar. Deus concede para todos nós essa possibilidade, né? Essa possibilidade de transformação quando a gente, obviamente, já se encontra pronto para realizar, né? Então eu vejo que essa questão que é colocada aqui para nós, aonde a gente tem, né, esses dois caminhos para escolher e a gente às vezes não caminha da forma correta com as nossas escolhas. A gente acaba se entregando, então a gente precisa repensar, né? Repensar nas minhas atitudes como espírito, repensar as minhas escolhas, os fundamentos das minhas escolhas, porque isso faz com que a gente avance ou a gente fique estagnado. E essa estagnação, ela muitas vezes nos leva a ter que progredir através das leis de progresso, através da lei de progresso. E muitas vezes isso é extremamente dolorido para nós, porque a força da lei do progresso, ela muitas vezes ela vai vindo de forma paulatina, mas ela vai cada vez mais se encorpando, de forma que chega num momento onde nós não temos mais como fugir daquilo, né? Eu citei o exemplo do espírito Miramês e a gente fica pensando, né? É aquela situação que fica tocando a nossa consciência, é aquele barulho na nossa mente, né? Aonde a gente sabe o que é o correto
para fazer, mas muitas vezes a gente ainda opta por não fazer aquilo que é correto porque a gente ainda prefere, né, fazer essa escolha pelas coisas que são satisfatórias, né, que satisfazem mais rapidamente. Então, o mundo atual, ele traz muito isso para todos nós, né? Ele traz essas sensações de retorno rápido em várias coisas, seja num aparelho de telefone, né? Seja na hora que você faz um pedido pelo telefone para um alimento onde você não precisa sequer se debruçar na preparação. E a gente sabe que, por exemplo, o preparo de um alimento tem até um ditado, né? Passa horas para a gente, em 5 minutos, a gente comer, né? Então, o mundo vive muito isso. E isso são caminhos de ilusão, aonde nós somos levados a achar que tudo funciona assim e que nunca vai ter uma modificação. Mas a gente vai chegar uma hora onde não tem mais como e a gente vai ter que modificar. Então, que a gente possa olhar para esses dois caminhos que nós temos e começar a amadurecer as nossas escolhas, para que essas escolhas nossas elas sejam mais coerentes com aquilo que muitas vezes a gente já sabe, mas que muitas vezes a gente não quer realizar.